E com o decorrer do tempo, meus irmãos, dentro de 6 meses, eu pregava o evangelho aos outros companheiros. Ao sair da minha cela, entrava na cela do lado e falava que Jesus amava, salvava e libertava aquelas vidas. Uns debochavam, outros davam crédito. E dentro mais ou menos dos 8 meses, de 6 a 8 meses, 38 presos se converteram ao Senhor. E aquela sala que era pequenininha se tornou uma congregação cheia, porque Deus salvara por meu intermédio 38 presos ali naquela penitenciária. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, meus irmãos, eu tomava a liberdade de escrever uma carta cá para o Rio de Janeiro, para a esposa de quem eu estava separado. E mandei dizer-lhe da minha conversão, do que Deus fizera na minha vida. E ela me respondeu essa carta dizendo que estava feliz por eu ter aceitado Jesus, mas que Deus não tocara ainda no seu coração. Eu não me desanimei, meus prezados irmãos. Lendo a palavra de Deus, passei por aquele versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu digo: Senhor, esta promessa é minha. Salve a minha esposa lá no Rio de Janeiro. E a Bíblia diz que as orações do justo muito podem seus efeitos. Se você já é remido e lavado pelo sangue de Jesus, eu quero te dizer que as portas dos céus estão abertas. Pronto está o Senhor para receber a sua oração e responder ao seu tempo. Não demorou muito tempo, meus irmãos. 30 dias depois, eu recebi a segunda carta da minha esposa. E ao abrir esta carta para ler lá na Bahia, e ela me dava a notícia: Jorge, eu estou escrevendo para você para te dizer que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e estou congregando na Assembleia de Deus em Cordovil. Aleluia! O meu Deus, irmãos, Ele é Deus fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eu me alegrei, irmãos, ao ler aquela carta. E no pátio daquela penitenciária eu orei a Deus dizendo assim: Senhor, ainda tenho 3 filhos, não são somente meus, são teus também. Vieram ao mundo porque tu permitiste, Senhor. Salve também os nossos filhos. Oh, meus irmãos, como é bom ser justificado pelo sangue de Jesus. Deus ouviu esta petição e trabalhou na vida da minha família aqui no Rio de Janeiro, salvando também os meus filhos. O meu filho mais velho na época tinha 11 anos, depois vinha a garota com 9, e a caçula que nem me conheceu direito, porque não viveu comigo por causa da minha vida criminosa. E todos eles, ao chegar à idade da razão, aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. E eu comecei a receber carta: papai, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Papai, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Papai, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E cada carta dessa que eu recebia na penitenciária, eu glorificava a Deus. Eu podia agora dizer, como disse Josué ao povo de Israel: se Baal é Deus, que siga, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Se aprover a Deus ir arrebatar a sua igreja naquele momento, irmãos, eu subiria lá da penitenciária, a família subiria aqui da casa aqui em Cordovil. Se aprover a Deus vir arrebatar a sua igreja agora, neste exato momento, nós subiremos daqui do estúdio dessa emissora, e você que está nos ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, também será arrebatado para encontrar o Senhor nos ares, porque esta é a promessa e nós estamos esperando a sua vinda. Aleluia. Irmãos, eu não sentia mais o peso da cadeia. O dia passava muito rápido, e eu pregando, evangelizando, até que chegou o dia de uma dura prova para mim naquele lugar. A Bíblia diz que aqueles que piamente querem seguir a Cristo padecerão perseguição. Houve uma segunda fuga, meus irmãos, e 18 presos se evadiram. O diretor, ele era ateu, eu já convertido, pregando o evangelho. E quando o diretor soube desta fuga,
A primeira pessoa por quem ele perguntou foi por mim. E o Jorgeão Carioca, o assaltante de banco, fugiu? E os próprios guardas davam testemunho a meu respeito e disse: não, doutor, o irmão Jorge está aí, ele é crente, ele está aí. E o diretor disse: que crente que nada, bota este homem no castigo. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Quando chegou a tarde, já ao cair da noite, hora do confere, que nós somos trancados, eu respondo o meu nome. Quando eu entro para a cela, o guarda penitenciário vira para mim e diz assim: irmão Jorge, sabemos que o irmão não fez nada, mas o diretor manda colocá-lo no castigo. E o castigo, meu irmão, era no subsolo. A cadeia em Salvador, o formato dela é redondo, e tinha um subsolo onde ficava o castigo. Era uma celazinha pequenininha, não tinha colchão, não tinha luz, o chão era crespo. E eu virei para o guarda e disse: permita que eu leve apenas a minha Bíblia. E ele permitiu. Eu fui na cama, peguei a Bíblia, e quando eu vou saindo para ser levado para o castigo com os guardas, Deus falou ao meu coração, meus irmãos, através do versículo da sua palavra, me trazendo à mente o versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, que diz: assim como o ouro passa pelo fogo para ser provado, assim requer a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece. Eu disse: pronto, Senhor, agora é a hora da moeda. E quantas vezes você, para ser bênção na mão do Senhor, você tem que passar pela moeda, você tem que passar pelo funil. E muita gente quer ser bênção na mão de Deus, mas quando vem a hora da prova, quer entregar cartão de membro, começa a murmurar. Mas Deus tem o direito de te provar, meu irmão, minha irmã, porque a maior prova Ele passou por mim e por você, lá na cruz do Calvário. E agora vai eu para o castigo. Desço a rampa, me coloca no subsolo, uma celazinha pequena, como eu falei, não tinha luz, não tinha água, não tinha colchão, uma gradezinha, uma portinhola para passar comida. E ali eu fiquei pouco tempo naquela prova. Foram somente 150 dias. Um buraco para as necessidades fisiológicas. E ali o rato entrava e saía, percevejo e carrapato foram os meus companheiros. Comida era dada uma vez só por dia. E por eu estar no castigo, o almoço só chegava lá para as 4h30, 5 horas. E quando a comida chegava, eu tinha que tirar um pouquinho e colocar ali perto daquele ralo, porque ali os ratos entravam e saíam. Mas em nada eu murmurava contra Deus. Sabia que não havia feito nada. Eu estava sendo provado. E para você receber a bênção, muitas das vezes Deus lhe prova. Durante o dia botava naquele flash de luz a minha Bíblia e lia a palavra do Senhor. Durante a noite não tinha como ler, cantava hinos de louvor ou então orava. Mas teve um dia que eu já não aguentando mais. Você aguenta ficar sem dormir 1 dia, 2 dias, no terceiro já é difícil. Eu já sem aguentar dormir, numa ocasião acabei me estirando e dormindo, mesmo com carrapato, percevejo. E pelas alturas da madrugada, creio eu que era tudo escuro, eu senti uma fisgada na altura do meu umbigo e um barulhinho no ralo, e achei eu que o rato havia me mordido. E não deu outra coisa, meus irmãos. O rato me mordera na altura do meu umbigo. Uma semana depois, essa região já estava inchada. Com mais uma semana, eu já sentindo febre, começando a definhar. Essa região começava a pulgar, exalando um mau cheiro. E eu definhando, ficando cinzento, achava que não ia suportar. E quando o preso ia lá entregar a comida, eu falava com ele: avisa lá os guardas que um rato me mordeu, eu preciso sair daqui para ser medicado. E fizeram comigo o que fizeram com José no Egito. Aquele rapaz dizendo que ia falar e não falava nada. E eu confesso a vocês que eu vi a morte bem de perto, eu achava que não ia suportar. Definhando, febril, delirando. Mas a Bíblia diz que não vem tribulações acima do que possamos suportar. Antes o Senhor dá o escape. E o escape, meus prezados irmãos, foi a minha própria esposa, agora convertida ao Senhor, resolveu ir me visitar. E ao chegar lá, quase não entra, e ela teve que mostrar passagem vinda do Rio de Janeiro. E a visita, como eu falei, começava às 9 da manhã e até às 3h30, 4 horas da tarde.
E ela ficava lá esse tempo todo. Quando faltava 10 minutos para terminar a visita, é que eles deixaram ela entrar. E então me tiraram da cela naquele estado deplorável. E ela a princípio ficou nervosa. Eu digo, não há nada, que eu estou sendo provado. Vem bênção aí pela frente. Vem bênção pela frente. E relatei para ela o que havia acontecido. E falei com ela, vai lá fora, traga para mim bastante leite, bastante tetrex, antibiótico, porque houve uma fuga, um rato me mordeu, eu precisava tomar uma injeção. Porque vocês sabem, meus irmãos, que se a urina do rato já causa leptospirose, quanto mais uma mordida. E ela preparou tudo isso, veio no outro dia e me deu aqueles remédios, eu a tranquilizei. Ela voltou para o Rio de Janeiro. E Deus, que tinha uma obra na minha vida, não me deixou que a morte me tragasse. Começou a restaurar a minha vida através dos antibióticos, através de muito leite. Eu perdi o medo de mordida de rato e Deus começou a me restaurar, a me fortalecer. E teve um dia que eu dormi, perdi o medo de rato, mordida de rato. E eu dormindo, meu irmão, estava dormindo mesmo, tive uma visão da parte de Deus. Eu via um homem todo vestido de branco, cabelo como fogo até os pés, só o via de costa, e via escrito ali umas letras, só entendi Jesus. Jesus com 2 S, as outras letras eu não entendi o que estava escrito. Irmão, dormindo parecia que eu estava acordado. E depois que eu tive essa visão, eu acordei. Estando eu naquela masmorra, estando eu naquele calabouço, irmãos, quando eu acordei falando em línguas estranhas, porque ali aprove a Deus a batizar-me com o seu Espírito Santo. Eu acordei falando em mistério com Deus, a língua dos anjos. Aquela cela fética foi cheia da glória de Deus. Um perfume bonito, maravilhoso, invadiu aquele lugar fedorento. Irmãos, e eu pulava que nem pipoca, falando em línguas, porque aprove a Deus a batizar-me com seu Espírito Santo, cumprindo-se na minha vida o que João Batista já pregava. E dizia João Batista, olha, após mim vem um que é antes de mim, o qual não sou digno de desatar as suas alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, que maravilha, meus irmãos, a obra de Deus. Aprove ao Senhor a batizar-me com seu glorioso Espírito Santo naquele lugar. Lá junto aos ratos, percevejo e carrapato. Que visão gloriosa, que experiência gloriosa. E quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe que é algo maravilhoso que acontece no nosso corpo, com a nossa vida. E ali Deus então me agraciou com o seu batismo. Passou o seu tempo, eu me alegrei muito. Depois de 150 dias, o diretor que estava naquela penitenciária foi transferido para outro lugar. Um novo diretor chegava naquele lugar. Os próprios guardas davam testemunho a meu respeito. E o novo diretor então mandou me tirar do castigo depois de 150 dias. Eu dobrava os meus joelhos, agradecia a Deus, voltava para a minha cela, continuava a fazer o trabalho evangelístico, até que uma semana depois que o novo diretor havia assumido aquela penitenciária, ele mandou me chamar. Eu sou levado ao seu gabinete. Ele olha para mim e diz assim, é você que é o irmão Jorge, que é crente? Eu disse, pela bondade de Deus. E o novo diretor então me diz, os meus guardas diz que você é crente. Eu quero ver se você é crente mesmo. Eu estou precisando de um telefonista para a penitenciária. Poderia requisitar a Secretaria de Segurança Pública, mas como os meus guardas dizem que você é crente, irmão Jorge, a partir de hoje você será o telefonista da penitenciária. Eu vou mandar te dar um jaleco branco para que você possa transitar. A partir de hoje, irmão Jorge, você vai ter o direito de comer a mesma comida que comem os meus funcionários. E ainda te dou autorização, irmão Jorge, para que de 15 em 15 dias você ligue para o Rio de Janeiro para falar com a sua família. Aleluia! Irmãos, eu dei um glória no gabinete do diretor e prontamente Deus falou comigo, me trazendo à memória o versículo da sua palavra, que está lá no Salmo 30 e no versículo 5, que diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, primeiro você tem que ser provado.
E se for aprovado, aí será abençoado por Deus. Mas você não pode ser abençoado sem que você murmure. Se você murmure quando está sendo provado. Não me importa neste momento o tipo da sua prova, você que está me ouvindo nesta hora. Não me importa, o que importa para mim é que você seja fiel ao Senhor, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele está vendo a sua aprovação, Ele está contigo. A Bíblia diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quanto maior for a sua prova e maior a sua fidelidade, maior também será a sua bênção. Você crê nisto que eu estou te dizendo em nome de Jesus? Aleluia. Irmãos, que maravilha. Eu nunca fui telefonista na minha vida, mas o Senhor, quando Ele manda, Ele capacita. E o Senhor foi me capacitando, e eu comecei a comer uma comida melhor. Que alegria não foi, meus irmãos, para mim, poder ligar aqui para o Rio de Janeiro e conversar com os filhos, conversar com a família. E Deus foi nos abençoando de uma maneira maravilhosa. Quando eu não estava trabalhando como telefonista, eu estava pregando de cela em cela, às vezes no pátio. E teve uma noite que eu estava orando. Depois sentei na cama, comecei a ler a palavra. E depois voltei a orar, e orando, aquela voz veio ao meu ouvido muito suave: estude. E eu fiquei sem entender. Passou-se um tempo e veio aquela voz de novo: estude. E nasceu em mim um desejo de voltar a estudar depois de tantos anos. Eu comecei a estudar lá na penitenciária. Concluí o primeiro grau. Concluí o segundo grau. Passou-se o tempo, peguei o diploma do primeiro e segundo grau. E um dia veio novamente aquela voz e me disse: agora você vai sair para fazer prova para o vestibular. Eu disse: como, Senhor? Como vou sair daqui? Eu, assaltante de banco, perigoso para a sociedade, como vou sair daqui? Mas, irmãos, para Deus não há nada impossível. A Bíblia diz que para Deus não há nada impossível. Que Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se engane. Porventura falaria Deus e não cumpriria? Deus vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. E os irmãos nos davam assistência. Com aquele diploma eu pedi para tirar xerox. A minha esposa foi me visitar e levou consigo a minha identidade. A identidade entrou e eu falei com ela: deixa aqui a identidade. Ela: para quê? Ficou um pouco preocupada. Eu disse para ela: depois eu te digo, porque Deus não me mandou falar nada com ela. E nós temos que falar quando Deus manda falar. Tem gente que perde a bênção porque fala quando não é para falar, e quando é para falar ele não fala, se cala. E ela ficou preocupada. Digo: não, depois eu te digo. Eu mandei tirar xerox da identidade, dos diplomas. Fiz uma petição para a juíza, pedindo a ela para fazer prova para a faculdade. Ela me autorizou. E eu fui escoltado para um bairro chamado Federação, onde fica a Universidade Católica do Estado da Bahia. Por questões psicológicas me reservaram uma sala. E quando eu estava lá para fazer a prova, tinha lá alguns repórteres que souberam que estavam presos, que ia fazer prova. Aqui no sul, no sudeste é muito normal, os presos até se formam. Mas na região norte e nordeste é mais difícil devido à dificuldade. E quando eles souberam que um detento ia fazer prova, partiram para lá. Repórter de Feira de Santana, Jornal da Bahia, Jornal à Tarde. A reitora então veio para mim e disse: Jorge, tem uns repórteres que estão aí, quer te entrevistar. Você quer recebê-los? Eu disse: quanto tempo eu tenho para fazer a prova? E ela então me disse: você tem 2 horas e 40 minutos. Eu disse: pode deixar entrar. E os repórteres então entraram e começaram a me indagar com uma série de perguntas, até que chegou naquela: Jorge, como pode ser isso? Em 1980 vieste com a sua quadrilha do Rio de Janeiro para assaltar o Banco Econômico, mataste os vigilantes, e agora você está aqui para fazer prova para o vestibular? Qual é a cadeira que você vai disputar? Eu então virei para ele e disse: olha, eu vou fazer prova para direito. E quando eu falei que eu ia fazer prova para direito, Deus tomou os meus lábios e eu comecei a pregar para os repórteres. Comecei a falar para os repórteres: olha, eu quero dizer a vocês que cadeia não salva e nem transforma, que polícia não salva e nem transforma, que pancada não salva e nem transforma,
mas eu estou aqui para fazer prova para a faculdade, porque lá na penitenciária eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, e é Ele que me permite estar aqui para fazer esta prova. Aleluia. E eles então viraram para mim e disseram: você é crente? Eu disse: pela bondade e misericórdia de Deus, me tornei um cristão dentro daquela penitenciária. Então eles me agradeceram, tiraram algumas fotos, ainda trago comigo algumas fotos. Foram embora, eu fiz as provas, voltei normalmente para a penitenciária. E quando chegou no dia seguinte, na troca de guarda, um guarda que vai assumindo o posto, ele vai até a minha cela, e eu estava me preparando para sair, quando ele, irmão Jorge, jogou um jornal na minha cama, e ele disse assim para mim: olha o que está escrito. E quando eu peguei aquele jornal, estava nas primeiras páginas daqueles jornais, e por dentro uma foto menor, e na primeira página estava escrito em corpo negrito 24: preso do Senhor Jesus Cristo, faz prova para o vestibular. Preso do Senhor Jesus Cristo, faz prova para o vestibular. E eu parei, fiquei estático olhando aquilo, irmãos, e no meu ouvido bem baixinho soou aquela voz me dizendo: meu servo, era isto que eu queria quando eu mandei que você estudasse, te usar desta maneira para a sociedade baiana, para que elas possam saber e entender que eu sou o Senhor, que eu sou o Salvador, que fora de mim não há outro, e operando eu, quem impedirá? Aleluia! Aí é que eu vim entender, igreja, o mistério de Deus quando me mandou estudar. Quem sabe através daqueles jornais, outras pessoas não vieram a ter o encontro com o Senhor. Eu recortei aquelas fotos, e a foto que eu tenho ainda hoje, botei em carta, mandei para o Rio de Janeiro. Não pude sair da penitenciária para frequentar a faculdade, mas pude compreender que Deus estava me usando daquela maneira. Continuei o trabalho, continuava eu a pregar o Evangelho. Quando não estava pregando, eu estava trabalhando como telefonista. Passou-se o tempo, eu já estava uns 4 anos convertido ao Senhor, 4 para 5, até que lendo a Bíblia passei por uma passagem que falava sobre o batismo. Eu digo: Senhor, eu quero me batizar. Mais uma vez fiz uma petição para a juíza, falando das minhas condições evangélicas, e ela então me permitiu. O presbítero foi levar aquela petição, falou com o pastor Delmerval Cerqueira, da Assembleia de Deus do estado da Bahia, e eles então me aguardavam no dia de batismo, só que eu deveria ir escoltado. E quando chegou o dia, era um dia de domingo, eu já estava aguardando na penitenciária, quando chegou a escolta com o ofício. O sargento, ao olhar para mim, viu que era eu. A reação daquele homem foi essa: eu não acredito que este homem seja crente. Este homem assalta, este homem mata, este homem rouba, e agora vem dizer que é crente? Soldado, qualquer movimento estranho pode atirar para matar, que será tentativa de fuga. Irmãos, eu não falava nada. Eu apenas louvava ao Senhor com o hino 469 da harpa cristã. Louvava quase que em espírito, porque era muito baixinho a maneira que eu louvava. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio nas promessas, e que Deus a vai cumprir quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Eu louvava ao Senhor com este hino. Parecia que eu ia para um paredão ser fuzilado, tamanha era a vigilância. Mas a minha alma se alegrava, eu estava tranquilo. Chegamos lá no bairro chamado Liberdade, onde fica a Assembleia de Deus. O sargento parou o trânsito, botou o carro no meio da rua para fazer a manobra, e a igreja já me aguardava, o pastor já me aguardava. E eu virei para o sargento e digo: sargento, o senhor pode tirar as algemas, eu vou entrar na igreja, vou batizar-me, sou um cristão, não vou fugir. Ele: que tirar algema que nada, você vai entrar assim mesmo. Eu não falei mais nada. Falaram para o pastor que eu estava chegando, ele veio com alguma parte do ministério, me recebeu no átrio da igreja, me abraçou, se confraternizou comigo. A igreja grande, batismo, 378 pessoas, ia descer as águas, e o sargento: não, você vai entrar assim mesmo. Eu digo: muito bem. E lá vai eu pelo átrio da igreja, algemado, atrás vem os soldados, sargento do meu lado. A igreja repleta já me aguardava, sabia que o irmão da penitenciária ia se batizar naquele dia. E saímos do átrio da igreja. Quando eu boto o meu primeiro pé na porta de entrada,
Irmãos, a igreja começou a olhar para trás e veio entrando algemado. E atrás de mim, aqueles guardas. A igreja começou a glorificar a Deus. Uns irmãos a chorar, outros a falar em línguas. E o sargento, quando viu aquele barulho, ele virou para os soldados e disse: soldados, pare, tira as algemas deste homem, volte todos lá para a Kombi, não retorne mais aqui armado, porque eu vejo este lugar como um pedaço dos céus, e um dia eu poderei me tornar um crente. Aleluia! O sargento, ao ver aquele barulho pentecostal, ordenou que tirassem as algemas, que todos deveriam voltar para a Kombi, não retornar-se mais ali armado, porque ele via aquele lugar como um pedaço dos céus, e um dia ele poderia se tornar um crente. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao Cordeiro de Deus para todo sempre. Me tiraram as algemas, meus irmãos. Eu fui o primeiro a descer as águas. E os irmãos vinham, me abraçavam, choravam, me confortavam. E eu me perdi no meio daquela multidão. Até que deu 16h30. O sargento sozinho deixou a arma lá fora, veio, entrou no meio da igreja. E agora, com uma voz suave e branda, mudou ele o comportamento. Virou para mim e disse assim: irmão Jorge, aleluia. Quando ele viu a glória de Deus, o tratamento dele para comigo mudou. Quando a glória de Deus entra na vida do pecador, aquele pecador ele é transformado. E agora, com uma voz delicada e branda, ele virava para mim e dizia: irmão Jorge, o ofício diz que eu tenho que te entregar às 17 horas, são 16h30, está na hora. Eu digo: pois não, sargento, vamos embora. Me despedi da multidão, me despedi do pastor com o ministério, e vou saindo com o sargento. Quando eu vou aproximando da metade da igreja, Deus levantou uma senhora bem escurinha, cabelo bem branquinho. Aquela senhora deveria ter uns 65 a 70 anos, se não tivesse mais. Deus levantou aquela senhora em profecia para mim e disse: meu servo, eis que as portas estão abertas, eis que tu sairás e pregarás a minha palavra. Fica tu com esta palavra e a minha graça te basta. Aleluia! Irmãos, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Me arrepiei dos pés à cabeça. E naquele momento eu confesso a vocês que eu fui incrédulo. E eu falei baixinho comigo: Senhor, são 16 anos. Só em 1996, faltam 10 anos. Irmãos, na mesma hora o Senhor me repreendeu. Sabe como? Me trouxe à mente o versículo da sua palavra que está lá no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu digo: oh, Jesus, me perdoe. Aí saí com o sargento tranquilo, voltei para a penitenciária, voltei desalgemado, preguei para o sargento, tornou-se meu amigo, e eu continuei a fazer o trabalho, pregando de cela em cela, pregava no pátio. Quando eu não estava trabalhando como telefonista da penitenciária, eu estava pregando. Terça e quinta-feira era oração lá na penitenciária. O grupo orava e jejuava. E teve uma terça-feira que eu não estava trabalhando como telefonista, eu estava na igreja orando com os irmãos. E ali a igreja orando, um guarda vai até lá o templo e bate nos meus ombros e diz assim: irmão Jorge, o diretor te chama. Eu suspendo a minha parte de oração, sou levado ao gabinete do diretor. E quando chego no gabinete do diretor, ele olha para mim e diz assim: irmão Jorge, eu não sei como aconteceu, mas aqui tem chegado um alvará de soltura, e este alvará de soltura é seu. A sua cadeia, irmão Jorge, caiu em 10 anos. Você já está cumprindo 6. Vá lá dentro, pegue tudo que é seu, volte para o Rio de Janeiro, para a junta da sua família, porque chegou a sua liberdade. Aleluia! O meu Deus, igreja, Ele abre porta onde não tem porta. Este é o Deus que diz para você que me ouve nesta manhã: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é como o nosso Deus, que se encurva para ver os que estão nos céus e na terra, e que do montoro ergue o necessitado para fazer assentar na mesa como príncipe. Montoro quer dizer lixo, montoro quer dizer pecado, e Deus tira o homem do pecado e faz deste homem um pregador do evangelho, faz deste homem um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário, para que ele possa se assentar na mesa do Senhor como príncipe do reino de Deus. Aleluia! Eu era para estar preso até hoje, mas o Senhor, Ele abre as portas. A Bíblia diz no Salmo 146, pelo versículo 7: o Senhor solta o encarcerado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele tudo fará. Quem é como o nosso Deus?
A Bíblia diz que eis que tirarei o coração de pedra, dar-lhe um coração de carne, soprarei em vós o meu espírito, e vós serais o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Igreja, que maravilha foi retornar para o lar, voltar para junto da família. A família salva, eu salvo. Deus reconciliou o meu casamento que estava dilacerado. Deus restaura casamentos também dilacerados. Deus junta aquilo que está separado. Deus conserta aquilo que está com defeito, aquilo que está torto, porque para Deus não há nada impossível. Irmãos, e Deus tirou das minhas mãos a escopeta 45-38, as armas que matava, e tem colocado nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, a sua palavra, a palavra que dá vida, e vida com abundância, a palavra que dá vida, e vida eterna, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que prepara o homem para levar o homem para os céus. E agora eu chegava em casa, Deus não faz a obra pela metade. Não importa qual seja o seu problema, você que me ouve nesta manhã. Não importa para Deus a quantidade nem a qualidade do seu pecado. O que importa para Deus é um coração contrito e quebrantado. O arrependimento. Isso é que é importante para Deus. Porque a Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados, e das nossas transgressões Ele não mais se lembra. A Bíblia também diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E agora eu voltava como nova criatura, nasci de novo. E Deus agora me faz um pregador do seu santo evangelho, um presbítero, dirigindo a igreja Assembleia de Deus aqui em Cordovil, na rua Porto Carreira, onde já foi a matriz. E até aqui o Senhor não tem me deixado parado. É pregando, é testemunhando, é viajando, é pastoreando. E cada dia mais eu me sinto mais feliz por estar empenhado na palavra de Deus. E ai de mim se não pregar o evangelho. Você que me ouve numa penitenciária, você sabe que eu vou aí. Eu tenho um trabalho na penitenciária, na Frei Caneca. Estou sem ir esses dias porque tem sido muitos compromissos. Mas você que tem seu filho nessa vida, você que tem a sua filha nessa vida, não se desanime, dobre os seus joelhos, chore na presença do Senhor.